Olá, amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Meimei. Aqui quem vos fala é o Eric Matheus e você pode acompanhar toda a programação da Rádio Meimei, não só aqui diretamente do site, mas também pelo aplicativo da Rádio Web Meimei, pela plataforma Spotify e agora também pelo nosso canal no YouTube. Sim, você acompanha a gente a semana toda nos diversos programas da nossa rádio. Agora, vamos seguir aqui com o estudo do livro Jesus no Lar. Hoje, especialmente, no capítulo 10 desta linda obra, capítulo chamado O Juiz Reformado. Na sala de Pedro, onde novamente vemos os apóstolos discutindo sobre as questões espirituais, naquele momento eles falavam sobre a cautela de julgar o próximo, os nossos irmãos. Nesse momento, Mateus falou a todos da dificuldade que ele tinha, que ele encontrava em perdoar, em não julgar as falhas alheias. Porque, como eles falavam, uma pessoa que tem uma crítica, uma análise mediana, olha muitas vezes pelas falhas do outro e assim passa a julgar as suas ações. Do mesmo modo, naquele momento, André também concordava com a análise que Mateus fazia das questões de perdão, porque muitas vezes nós analisamos as ações alheias com muita crítica. E assim, depois de vários depoimentos em torno desse assunto, do direito de observar e corrigir, interfere Jesus no ensinamento da noite. Que maravilha, né, meus amigos? Podermos ter a interferência do Mestre no Evangelho, onde ele faz as análises. Isso nos traz alegria ao coração, de saber que dentro de uma obra tão singela, mas tão rica, nós podemos acessar ainda mesmo hoje os pensamentos do nosso Mestre Jesus. E assim, o Cristo assevera: inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho que se movimenta sobre os princípios da retidão. Ou seja, o que o Mestre nos pontua. É claro que no caminho que nós estamos seguindo do Evangelho, muitas vezes nós vamos analisar e observar as atitudes alheias para que nós possamos vigiar o nosso próprio caminho e assim verificar, concluir qual é o caminho certo para que a gente siga com retidão nos princípios do Evangelho. Todavia, o Mestre assevera, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, ou seja, analisar as falhas alheias, isso é necessário, mas que aquelas falhas alheias não nos afete dentro do sentimento, para que não possamos ser vitimados por nós mesmos, porque nós passamos a analisar aquela atitude alheia com orgulho, vaidade, superioridade.
E o Cristo fala uma das maiores verdades do Evangelho. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor. A paciência responde à paciência. A bondade à bondade. Ou seja, meus amigos, conforme nós desenvolvermos as nossas ações no mundo, nós receberemos do mundo da mesma forma. Assim, podemos concluir as lições do Mestre no Evangelho. Não faça ao outro aquilo que você não deseja que seja feito a você. Porque conforme você aplica a atitude ao outro, é aquilo que você receberá. Então, amigos, isso é uma verdade clara, límpida, que nós devemos entender. Porque se eu julgo, eu serei julgado. Se eu tenho paciência, algumas pessoas serão pacientes comigo. Se eu tenho bondade, eu vou receber de volta a bondade. E assim, todas as ações têm os seus resultados na mesma moeda. Então, transcorridos alguns instantes daquela reunião, segue o Mestre, novamente contando uma passagem para que os apóstolos e as almas mais simples daquela sala pudessem entender o que ele dizia. E lógico, nós mesmos, muitas vezes com o coração ainda adormecido, precisamos da exemplificação para entender o Evangelho. E assim continua nosso querido Mestre. Quando Israel vivia sob o governo de grandes juízes, existiu um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. Olha aí, o exemplo de um homem ignorante, austero, vaidoso, orgulhoso, que impôs num povo, porque tinha o poder, a violência, impôs a crueldade, a impiedade. E assim o povo foi asfixiado por estranhas proibições. Devia se movimentar debaixo de uma severa fiscalização, como se fosse um rebanho de animais. Trabalharia, descansaria e adoraria ao Senhor, em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda a espécie. Olha o que fez este juiz com a vida daquela cidade, daquele povo. Impôs as mais rigorosas e inúteis regras, sufocando as almas aflitas, as almas simples que habitavam aquele povoado, invadindo a casa das pessoas, até na forma com que ela rezaria, que hora ela trabalharia, que hora ela descansaria, porque o poder e o orgulho deixou com que esse juiz fosse levado a impor a sua vaidade. E assim, se bem mandava o juiz, melhor agiam ainda os seus subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite
a casa de um filho enfermo, foi aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Bom, se você, na sua casa, no seu lar, impõe ignorância como nós mesmos havíamos falado antes, olha aí, você receberá o quê? Se ele tinha aquela imposição austera e ignorante, obviamente os seus subordinados, que seriam corações também simples, se transformaram em homens brutos e covardes na ignorância, porque estavam contaminados com aquele sentimento daquele superior, que os dava carta branca para a violência contra aquele povo. E assim, olha, uma noite ele saía para visitar um filho enfermo e, encontrando guardas que estavam contaminados pelo seu próprio sentimento de ignorância, foi levado a uma enxovia que ele acabara de inaugurar há poucas semanas. E eles nem quiseram saber qual era o nome dessa pessoa, porque estavam ignorando todas as regras que o próprio juiz havia colocado. E assim, considerado um ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz que era ele próprio. Então, sem qualquer tipo de limite, de consideração humana, aqueles soldados causaram todo tipo de violência e espancamento no próprio juiz, em seu nome, sem pensar em nenhum momento sobre a possibilidade de ser ele próprio aquele homem. Nem quiseram saber sobre a sua identidade, porque era o sentimento e era a reação que os conduzia a essa violência. Desse modo, somente no dia imediato, no dia seguinte, foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas mais severas impostas pela sua própria autoridade. O legislador, agora atribulado, reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes. Percebendo a justiça construtiva e santificante, que seria aquela que retifica, ajudando e educando, na preparação do reinado do amor entre os homens. Olha, quando um homem com poder passa a sua demanda, a sua força para um ignorante, uma pessoa embrutecida, que não tem as possibilidades nem as condições cognitivas para fazer a justiça, isso se torna muito perigoso. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, meus amigos, é que no Evangelho, principalmente no trabalho espírita, o poder de Deus não é passado a qualquer um, mas passado para aquelas pessoas que têm no seu coração piedade, porque só quem sofreu sabe o que o outro está passando. Só quando você sentiu a dor, você sabe identificar a dor no outro. E é por isso que nós cristãos devemos ter os nossos corações mansos, tranquilos, para que nós não deixemos as forças da ignorância e da paixão tomarem o nosso coração de ódio e de crítica
para que nós possamos sentir verdadeiramente a dor alheia. E é por isso que Jesus e Deus não entrega na mão de qualquer um a sua missão. E por isso que ele nos alertou da vinda dos falsos cristos e dos falsos profetas. E ainda ele continua. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu um novo modo de ser, porque o juiz, que agora tinha sentido a dor da própria ignorância, estava reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam. É que é óbvio, lógico que você tem que estar atento às bases espirituais, aos princípios bases, mas nós não devemos estar endurecidos em regras que impõem sofrimento ao outro. Porque assim nós estaremos nos afastando das leis de Deus e do sentimento puro de ser cristão. Porque ser cristão é sentir o cristianismo, não saber as regras de um jogo matemático. Ser cristão é amar antes de saber quais os princípios, porque o sentir é muito mais importante. E é por isso, meus amigos, que o próprio Cristo nos disse: bem-aventurados os simples de coração, porque eles herdarão a terra. Olha, o que é isso, meus amigos? São as pessoas que muitas vezes não tinham conhecimento da lei daquela época. Que muitas vezes são pessoas simples que não têm nem conhecimento da leitura, mas que verdadeiramente sente o Evangelho com vigor. Que o sentimento brota dentro do peito antes mesmo de conhecer qualquer leitura de Evangelho, de textos sagrados. É isso que o Mestre nos dizia, essa simplicidade do sentimento. Muito mais do que a sabedoria e o conhecimento dos textos sagrados. E assim, agora aquele juiz ergueu-se sobre o tribunal, mas a benefício de todos, com um coração de pai compassivo e amoroso, porque sabia o quanto doía fazer os outros sofrerem. E assim ele passou a amar o seu povo. E assim, encerrando aquele evangelho onde brilhavam estrelas lá fora, retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o nosso mestre concluiu: somente aqueles que aprenderam intensamente com a vida, estudando, obviamente, mas servindo, e muito mais que isso, que choraram, que sofreram para sustentar o bem, porque esses sabem o valor das lágrimas, sabem o valor do sofrimento para o bem. Entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, esse sim estará habilitado a exercer a justiça. Em nome do Pai. Olha, meus amigos, que lição maravilhosa. Que as palavras do Cristo invadam os nossos corações, alimentem o nosso espírito, a nossa alma neste momento. Hoje encerramos por aqui a nossa lição maravilhosa. E assim, nos vemos no próximo programa. O programa Pão Nosso é apresentado de segunda, quarta e sexta, às 19 horas, aqui na Rádio Web Meimei, pela plataforma Spotify, pelo YouTube e pelo aplicativo
que você baixa na loja de aplicativos do seu celular. Eric fica por aqui, da Rádio Web Meimei para o Mundo. E nós ficamos agora com o programa Pão Nosso, alimentando os corações com a palavra do Mestre. Um forte abraço, amigos. Até o próximo programa.